Agora vamos a uma história plena de mistérios fabulosos. Você vai conhecer a saga dos homens que ao longo dos séculos têm procurado transformar todos os tipos de metal em ouro. São os alquimistas que estão chegando. Há milhares de anos, eles estão entre nós e trabalham no maior segredo. Podem ser encontrados no mundo inteiro e suas descobertas são surpreendentes. Eles perseguem um sonho que agora vamos compartilhar. Eles são os alquimistas. O que eles procuram com empenho é transformar qualquer metal em ouro. Para isso é preciso descobrir o que chamam de pedra filosofal. Essa pedra teria também um outro poder. Diluída na água, permitiria o prolongamento da vida. Graças a este elixir, o alquimista poderia viver várias centenas de anos. Todo alquimista que trabalha seriamente possui um conhecimento sobre a matéria que ultrapassa largamente a dos cientistas atuais. Simplesmente porque ele possui uma visão diferente do que é a matéria. Na China, no Egito, na Grécia ou no Oriente Médio, os alquimistas observam e estudam há muito tempo os segredos da natureza. Pioneiros em vários domínios, eles estão na origem de descobertas que utilizamos na nossa vida cotidiana. Aos alquimistas chineses devemos a invenção da porcelana, um segredo que guardaram cuidadosamente durante séculos. Mais de 1000 anos se passaram para que os ocidentais descobrissem como fabricar porcelana tão delicada. Sempre à procura da pedra filosofal, os alquimistas chineses misturaram diferentes elementos e acabaram descobrindo, por acaso, a fórmula da pólvora. Na Europa, os alquimistas só apareceram tempos depois, na Idade Média. E desde então, a guerra nunca mais foi a mesma. As cidades devastadas pelos canhões se tornaram a prova do poder de destruição da pólvora. Eles não imaginavam que os homens iriam utilizar a pólvora para matar milhões de pessoas em guerras e conflitos. As pesquisas relativas a esse conhecimento milenar se assemelham muito ao trabalho desenvolvido pelos cientistas. Um dos exemplos disso é que um alquimista chamado Tiffany de la Roche descobriu o princípio da fotografia 100 anos antes da descoberta oficial atribuída ao francês Daguerre. Os alquimistas sempre tentaram, acima de tudo, descobrir o segredo da matéria. E muito antes, os cientistas tiveram consciência do poderio do átomo e de sua utilização mais terrível, a bomba atômica. Através dos séculos, personagens célebres tentaram decifrar os símbolos misteriosos desta ciência oculta. O filósofo René Descartes e a rainha Cristina da Suécia, por exemplo, eram fascinados pela alquimia, bem como Isaac Newton e Pierre Curie. Nicolas Flamel. A vida extraordinária deste alquimista do século XIV confunde os historiadores, mas ninguém sabe ainda até hoje como o modesto escrevente público pôde se transformar em poucos anos em um dos homens mais ricos da França. Tudo começa no dia em que Nicolas Flamel compra um livro, o Manuscrito de Abraão, o Judeu. O livro intriga Flamel. Ele fala de mercúrio, enxofre, ouro e da eterna juventude. Flamel começa a estudar com empenho e acaba por dedicar a maior parte de seu tempo ao estudo da alquimia. Depois de decifrar alguns símbolos, Flamel vai pesquisar os ingredientes e materiais necessários para concluir a fórmula da grande obra. Moer, depois misturar e, enfim, fundir a terra e os metais no fogo são gestos que Flamel deverá repetir milhares de vezes durante anos. Mas ele sabe que o resultado do seu trabalho depende, antes de tudo, da sua fé em Deus e de uma perfeita comunhão com a natureza. A água da chuva, a cáscara das árvores, os minerais, a terra,
Todos os ingredientes utilizados pelos alquimistas estão na natureza. Mas eles devem saber esperar o momento certo para fazer suas experiências, levando em conta os ciclos lunares e a posição das estrelas, porque os caminhos que levam ao conhecimento são cheios de armadilhas. O trabalho no laboratório é muito perigoso se a gente não domina o que faz. Existem matérias que produzem reflexos, vapores que respiramos que são muito nocivos. Então, é preciso conhecer muito bem o trabalho que se faz. Mas o alquimista nada pode fazer antes de encontrar a matéria primeira, metal misterioso, a partir do qual poderá chegar até a pedra filosofal. Durante vários anos, Nicolas Flamel tenta em vão descobrir este material. Apesar dos livros de alquimia explicarem que a matéria-prima está ao alcance de todos, ricos e pobres. Essa matéria-primeira pode ser o chumbo ou um derivado do ferro ou do cobre, ou qualquer outro metal. Desanimado, Flamel parte em peregrinação a Santiago de Compostela, onde vai ter um encontro fundamental. Visite as entranhas da terra. Leia, leia, releia. Trabalhe e você encontrará a matéria escondida. A verdadeira medicina. Nicolas Flamel volta a Paris esperançoso. Mestre Cancher lhe forneceu preciosas informações. E graças às indicações do velho alquimista, Flamel retoma seu trabalho. Fechado no laboratório, tem que reaprender tudo, desde o início. Mas agora ele sabe que o objetivo está próximo. E é no meio do forno utilizado pelos alquimistas que tudo vai acontecer. É apenas uma questão de tempo. Depois de 21 anos de paciência e obstinação, Nicolas Flamel se tornou um iniciado, um discípulo, um dos raros eleitos a descobrir os segredos durante tanto tempo inacessíveis da alquimia. Ele possui, enfim, a pedra vermelha descrita nos livros, a pedra filosofal tão esperada que traz riqueza e eterna juventude. Finalmente chegou a hora da última prova. Flamel embrulha os fragmentos da pedra vermelha na cera para jogá-los no chumbo em fusão. E se ele não cometeu nenhum erro, o resultado será ouro puro. O sucesso é total. A história conta que a partir desse dia, Nicolas Flamel se torna fabulosamente rico. Proprietário de mais de 30 mansões em Paris e manda construir igrejas e hospitais. Ele nunca guardou nada para si. E essa é a missão do alquimista: poder fazer o bem. Hoje, o sonho dos alquimistas se tornou uma realidade científica. No interior de máquinas sofisticadas, já é possível transformar qualquer metal em ouro. Os físicos nucleares sabem transformar o chumbo em ouro, por exemplo. Sabem realizar essas transmutações. Mas acredito que os procedimentos adotados pelos alquimistas durante seu período de glória não teriam permitido que essas transmutações fossem realizadas. Apesar de seus modestos laboratórios, os alquimistas anteciparam certas descobertas da física nuclear. Em 1937, em Paris, um pesquisador em física nuclear, autor do célebre livro O Despertar dos Mágicos, Jacques Bergier, foi procurado por um certo Fulcanelli. O homem se diz alquimista e insiste em se encontrar com Bergier. Ele teria importantes revelações a fazer. Suas pesquisas o deixaram convencido de que a utilização do átomo representa um terrível perigo para a humanidade. Fulcanelli afirma que uma arma atômica pode ser fabricada a partir de algumas gramas de metal e arrasar cidades inteiras. E que a radioatividade produzida envenenaria o planeta em alguns anos. E ainda, segundo Fulcanelli,
Os alquimistas sabem disso há muito tempo. Logo depois do fim da guerra, Jacques Berger foi contatado por um major do exército americano a serviço de uma misteriosa comissão. Essa comissão e a CIA estavam à procura do homem que, antes da guerra, havia descrito o princípio da bomba atômica e, consequentemente, a utilização que se podia fazer dela. Hoje, na aurora do terceiro milênio, os alquimistas ainda existem. Homens e mulheres dos quais não suspeitamos se dizem herdeiros desta estranha ciência da qual perpetuam a tradição no segredo dos seus laboratórios. É o caso de Bertrand, comerciante e pai de família. Eu sou alquimista. Eu estudo alquimia há 20 anos. Meu objetivo é, evidentemente, encontrar a pedra filosofal, o que espero conseguir. Desde os tempos mais remotos, nada mudou. Os gestos permanecem os mesmos. Como milhares de alquimistas que lhe precederam, Bertrand se dedica de corpo e alma à sua pesquisa. E ninguém poderá lhe ajudar nem guiar, porque a busca dos alquimistas é, acima de tudo, solitária. É preciso ter fé para começar a trabalhar com a alquimia. E é esta fé que nos guia. Eu diria mesmo que isso se assemelha a uma vocação. Eu tenho certeza que a alquimia é uma realidade porque a gente sente sua presença. As transmutações de matérias foram provadas historicamente. Sobre isso, não existe nenhuma dúvida. Para os céticos, a alquimia não passa de uma fantasia. Mas para os iniciados, ela é uma realidade à qual consagraram suas vidas. E a busca do alquimista é, antes de mais nada, uma mensagem de esperança.